Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Bora bater um papo então sobre o nosso acordo colaborativo ganha-ganha referente à aula 7 de quinta-feira, principalmente para a galera que não vai poder estar presente na aula fisicamente porque tem outras prioridades com relação às suas empresas, Black Friday e outros fatores importantes também, beleza? Então vou dar alguns recados para vocês aqui, vou passar um resumo muito rápido sobre o que a gente vai assistir na aula de quinta-feira presencial. Lembrando que esse vídeo que vocês estão assistindo não pode ser substituído pela aula presencial, e o fato de vocês assistirem esse vídeo não significa que vocês vão ter presença. Então, realmente, para quem precisa de presença, vá presencialmente, sai mais cedo, chega mais tarde, mas vá presencialmente, principalmente para a galera que está pendurada, lembrando que 3 faltas reprova direto. Fechou? Então, o que a gente vai ter, pessoal? Nessa aula, a gente vai falar sobre técnica de fechamento de pedido, que na minha opinião é uma das principais técnicas de vendas, porque é aquele fator que a gente já tem comentado nas últimas aulas, né? Tem muito dinheiro investido numa equipe comercial, muito dinheiro investido em marketing, muito dinheiro investido nas etapas do funil de vendas, qualificação de leads, taxas de conversões. Aí você faz tudo certinho, roda um pitch muito bom, só que na hora de fechar o pedido, que é o mais importante, é usar a técnica de fechamento de pedido, muita gente não usa. Bate o medo da rejeição, ou a pessoa não está treinada para fazer isso, por isso que eu faço e forço as atividades práticas em sala para realmente treinar as técnicas da teoria na prática. E a técnica de fechamento de pedidos é mais uma delas que, na minha opinião, é uma das mais importantes. Só lembrando para vocês, lembra do ticket 22.470? O que aconteceu? Foram 4 semanas que o cliente já tinha dado aprovação, só que estava realmente bem difícil dele fazer o Pix. E eu usei essas técnicas aqui, eu forcei muito ali e acabei conseguindo receber finalmente, entendeu? E sem a gente usar essa técnica, se a gente for um pouco mais agressivo no fechamento do pedido, pode ter certeza que a probabilidade de fechar acaba despencando, porque os principais teóricos de vendas dizem que se você não pedir, você não vai ter. Então tem que pedir mesmo, né? Tem que tentar negociar e tem que tentar fechar o mais rápido possível. Por isso que essa técnica, na minha opinião, ela acaba sendo uma das mais importantes de vendas, porque o restante você domina e aqui você vai precisar ser mais ousado mesmo, vai precisar ter mais coragem para agir e fechar esse pedido de maneira mais assertiva, beleza? Então tem aqui fechamento direto, a gente vai falar sobre fechamento alternativo, fechamento de urgência, fechamento de balanço, desculpa, fechamento com degustação, fechamento de cases de sucesso e também por escassez. Muito bem. Dito isso, vamos também falar sobre esse tema extremamente importante, que é a gestão de conflitos. E aqui a gente vai trazer duas visões para vocês. A primeira visão é até que ponto que é um conflito, porque para uma pessoa pode ser um conflito, para outra pessoa não pode ser um conflito, não precisa ser um conflito. Então tem muita gente que está valorizando muito aqui para querer brigar, querer lutar, e o outro está falando assim, cara, não vou me desgastar com isso, que para mim isso nem é um conflito. Também vamos falar sobre conflitos saudáveis. É aquele tipo de conflito muito bom, por sinal, que existem pessoas inteligentes com o mesmo propósito, sabendo a missão da empresa, onde que a empresa quer chegar, e aí tem um debate muito saudável entre todo mundo, né? Claro que tem muitas vantagens também, porque está todo mundo colocando o seu ponto de vista, né, sempre querendo a melhoria contínua e tem um senso crítico aí, às vezes pode dar uma calorada também nessas reuniões, mas de fato todo mundo quer alcançar um objetivo comum, tá? Depois disso também a gente vai falar sobre, aqui tem vários benefícios de um conflito saudável, que é muito importante, e aí a gente vai falar de alguns conflitos que acontecem no funil de vendas. Então, desde o topo do funil, meio do funil, fundo do funil de vendas, quem que está brigando com quem, né? Com quem que o SDR está brigando, com quem que o closer está brigando, será que tem brigas entre marketing e vendas? Agora com o growth, será que resolveu ou piorou? Então são vários debates que a gente vai trazer para vocês de uma maneira bem bacana. Eu quero escutar vocês também nas empresas de vocês, né? Como é que vocês estão discutindo ou não, tem algum conflito? E aqui entra também, claro, o conflito no suporte. E aqui, cara, são dois pontos, né? Ou o cliente ele está reclamando muito porque ele tem razão no que ele está falando, ou ele está reclamando muito porque ele não tem razão nenhuma no que ele está falando. E a gente vai ter que saber equilibrar isso, sempre trabalhando para resolver da melhor maneira possível dentro da flexibilidade
de cada um, tá? Depois disso, pessoal, é muito importante a gente entrar no perfil de líderes. Lembra que eu falei desde a primeira aula? Eu estou enxergando vocês como líderes de uma equipe comercial e eu quero trazer aqui quais são os tipos de líderes que vocês não podem ser de jeito nenhum, porque fere cultura, acaba desgastando a equipe e se virar um efeito manada, aí a energia vai embora mesmo, na baixa frequência ali, que a gente já falou em outras aulas, e realmente acaba desgastando, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo cliente, envolve vários fatores, tá? E dentre esses perfis de líderes dentro de uma área comercial, eu quero trazer para vocês alguns que, na minha opinião, são bem importantes para a gente debater e estudar e saber se vocês já viveram esse tipo de experiência. Entre eles, o perfil narcisista, a gente vai falar sobre o que é e também quais são as manifestações práticas deste perfil. O perfil tóxico, antigamente tinha muito, né, os autoritários. Vamos falar um pouco sobre ele e as manifestações práticas também, para você até reconhecer se tem algum tipo de líder assim junto com você. Vamos falar do líder que tem medo da sombra, que é o líder que acha que todo mundo vai ocupar o lugar dele. E vamos falar sobre também as manifestações práticas deste perfil. E por fim, o psicopata corporativo, né? Ele não é nenhum criminoso, não vai ser, mas ele tem alguns traços de psicopatia. É bem bacana a gente entender esse conceito, se afastar ao máximo dessas pessoas e, claro, você como líder, jamais se tornar um deles. Por isso que eu trago esses pontos chaves aqui para vocês entenderem alguns padrões comportamentais e até refletir. Opa, acho que fui um pouquinho para esse lado, deixa eu voltar. Né? E aí, claro, a gente vai querer trabalhar esses casos e como é que a gente pode melhorar essas pessoas, como é que a gente pode desenvolver essas pessoas. Será que existe alguma estratégia junto ao RH? Será que existe o apoio de terceiros? Será que é um especialista, psicólogo, terapeuta, mentor, consultor, reunião de conselho que consegue reverter essa pessoa, fazendo ela melhorar, se identificar num desses padrões, entender que está indo para um lado errado e a gente de maneira condicionada, né? A gente já falou isso nas aulas também, vamos condicionar essa pessoa para ter um comportamento melhor. Será que é possível? Sim ou não? Será que a gente tem que desligar? Sim ou não? E aí a gente vai debater, tá legal? Quando a gente fala sobre atividade individual, também tem muito a ver com isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Na atividade individual, você já teve alguma experiência com alguns líderes que acabam prejudicando a cultura organizacional e impactando diretamente o resultado das equipes? Então aqui você já pode fazer, se você não for, quinta-feira, né? Já para quem quiser antecipar também, fica super à vontade, já vai estar no Moodle. E a atividade em grupo também é essa aqui, que claro, você vai poder fazer individualmente, tá? Todo mundo, porque a gente sabe que corre o risco de ter um baixo quórum quinta-feira que vem, tá? Vamos ver a atividade então. Cite um case em que a técnica de fechamento de pedido foi fundamental para fazer o cliente aceitar a proposta e mandar o Pix direto para a conta. Beleza, pessoal? Então, esses são os pontos que a gente precisava alinhar com vocês, está dentro ali do nosso acordo, é o que eu posso fazer por vocês agora e desejo muito que, para quem puder comparecer quinta-feira, estaremos juntos e para quem resolver priorizar e precisar priorizar a empresa por causa de Black Friday, entre outros fatores, tudo bem também, tá? Em paralelo a isso, já quero antecipar para vocês as atividades de quem faltou para também aumentar um pouquinho a nota. Então anota aí, pessoal, para quem faltou da aula 1 até a aula 6, vocês vão fazer para mim um resumo da aula que você faltou. Então dá uma olhada geral lá nos slides, faz um resuminho da aula, entende quais são os aprendizados daquela aula também. Essa vai ser a atividade, lembrando que vai ser de 0 a 5 para quem faltou e quiser recuperar, tá? Nessa de quinta-feira, aula 7, vai ser de 0 a 10 para quem faltou como exceção. Beleza, pessoal? Então, até quinta-feira para quem puder ir. Para quem não puder ir, espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.